Capítulo 1345. Klein se virou e olhou para a figura familiar, mas desconhecida. Ele havia imaginado todos os tipos de ataques à utopia, mas nunca esperou que tal cena ocorresse. Se Amon tivesse parasitado a marionete German Sparrow, então com o status atual de Klein e os vermes espirituais no castelo de Sefira, ele definitivamente teria descoberto imediatamente o problema. E se Zaratu trocasse os fios do corpo espiritual, ele só poderia esconder isso temporariamente. Além disso, ele precisava da ajuda de um anjo como um imperador do conhecimento ou um servo da ocultação para garantir o elemento surpresa no ataque repentino. Somente a humanidade fornecida por um espectador poderia fermentar lentamente, sem revelar quaisquer anormalidades na superfície. Para evitar tal situação, ele só poderia cortar os fios do corpo espiritual e permitir que a marionete se deteriorasse até morrer. Dessa forma, independentemente de ter ou não alguma humanidade, acabaria por deixar de existir. Infelizmente, Klein nunca tinha ouvido falar de tais métodos antes. Tudo o que ele fez foi se proteger contra a invasão de uma persona virtual em suas marionetes. Este pode ser o poder de um visionário, dando vida a tudo o que é virtual e imaterial, um sentido único de humanidade. O rosto esculpido e frio refletiu-se nos olhos de Klein quando sentiu uma força empurrando-o para longe. Ele imediatamente caiu para trás, caindo das camadas de ruínas da antiga metrópole, saindo da neblina da história. Durante esse processo, ele queria se controlar, mas não havia nada que pudesse fazer. Isso ocorreu porque a estaca de madeira em seu coração havia selado todos os seus poderes Beyonder. Pensando bem, Klein olhou para German Sparrow e estalou os dedos. Pá! Os vermes espirituais no castelo de Sefira receberam sua vontade e desistiram dos fios do corpo espiritual da marionete. Eles também pegaram o cajado das estrelas e se prepararam para dar um golpe fatal em Klein para cometer suicídio. Depois que seu corpo principal morresse completamente, Klein seria capaz de reviver acima da névoa cinza e escapar de sua situação difícil. Ele não tinha mais esperança depois de descobrir que Adam era o cérebro nos bastidores. Neste momento, um pilar de pedra flutuando no vazio apareceu sob os pés de Klein. Pilares de pedra negra ergueram-se e sustentaram uma grande e sagrada catedral, envolvendo Klein por dentro. A Catedral dos Cadáveres, a Catedral dos Cadáveres de Adam, o reino divino de um visionário. Estrondo. Incontáveis raios prateados caíram do castelo de Sefira, penetrando na névoa da história e atingindo a catedral, mas não conseguiram abalá-la. Ao mesmo tempo, no antigo palácio, a figura sentada no assento do louco de repente caiu para o lado, formando um vórtice formado por vermes transparentes. O vórtice estendeu tentáculos escorregadios e estranhos, atingindo loucamente os arredores, derrubando a pilha de lixo e destruindo a longa mesa manchada. O avatar de Klein perdeu contato com seu verdadeiro corpo e, como seu verdadeiro corpo não morreu de verdade, eles perderam o controle e enlouqueceram, assim como Zaratu de antes. Na antiga metrópole antes da primeira época, German Sparrow, que usava meia cartola e um sobretudo preto, olhou para o castelo de Sefira, com uma expressão confusa. Ele era basicamente um cadáver. Depois que seus fios do corpo espiritual foram abandonados, ele naturalmente não conseguiu manter sua existência. A única coisa que Adam lhe deu foi humanidade. Não havia vida prevista para ele, pois isso resultaria na descoberta de que havia algo errado com German Sparrow. German Sparrow desabou lentamente enquanto olhava para os quartos da antiga metrópole. Ele morreu nesta ruína. Reticências. Os pés de Klein pousaram no chão e ficaram no meio da catedral. Ele viu que cada arco de cada pilar estava incrustado com crânios de diferentes raças.
A maioria deles era de cor branca pálida, pois estavam densamente agrupados, olhando para o intruso com seus olhos vazios. Nas paredes, janelas e portas da catedral apareciam rostos transparentes, distorcidos e cheios de dor, separando o interior do mundo exterior. E em frente à catedral havia uma cruz com mais de 100 metros de altura. Na frente da cruz havia fileiras de bancos pretos. Adam, que usava uma túnica branca simples e tinha uma barba dourada clara, estava sob a cruz com uma cruz de prata pendurada em seu pescoço. Ele encarou os bancos como um padre que se prepara para fazer um sermão. A sua expressão era calorosa e seus olhos eram límpidos, como se ele estivesse apenas convidando Klein para ouvir as escrituras. Klein abaixou a cabeça e olhou para a estaca de madeira em forma de cruz que estava cravada em seu peito. Ele caminhou lentamente até o primeiro banco e sentou-se no meio. Para uma verdadeira criatura mítica formada por muitos vermes espirituais, o ferimento em seu peito não foi fatal. O principal objetivo da antiga cruz era selar seus poderes de Beyonder. Se não fosse pelo verdadeiro Deus diante dele, Klein poderia ter usado sua força física para retirar a estaca de madeira e remover o selo. Nesse momento, ele não fez nenhuma tentativa porque tinha medo de transformar o pensamento de não ousar em não querer. Eu não esperava que você interferisse diretamente neste assunto. Se você quisesse lidar comigo, não precisava esperar até hoje. Klein olhou para sua camisa manchada de sangue e expressou seriamente suas dúvidas. Ele não estava com medo nenhum, como se tivesse certeza de que Adam não o mataria. Adam segurou o pingente de cruz de prata com uma mão e disse calmamente: "Antes de agora, você era capaz de ser útil de várias maneiras." Ele deu 2 passos à frente e continuou com olhos límpidos. "Quando Amon veio roubar a Catedral dos Cadáveres, fiz um acordo com ele. Ao me ajudar a obter a primeira ardósia da blasfêmia, ajudarei ele a capturar você." É mesmo. Klein foi instantaneamente esclarecido. Por um lado, Adam não queria ser obstruído por existências como o verdadeiro Criador quando se tornasse um Deus, e por outro lado, queria obter a primeira ardósia da blasfêmia. Portanto, ele usou o crucifixo do Sem Sombra e outros métodos para dar a Klein um ímpeto para se dirigir à corte do Rei Gigante, abrir a porta da câmara onde Sazriel estava dormindo e atrair a atenção do verdadeiro Criador e de outras existências. Por outro lado, usou seu irmão, Amon, para roubar a primeira ardósia da blasfêmia no momento crítico. E para capturar Klein, que estava prestes a obter o controle preliminar do castelo de Sefira, seria definitivamente mais apropriado ter um visionário organizando os desenvolvimentos para ele. Embora Amon e Adam geralmente pareçam distantes, ainda são irmãos e podem trabalhar juntos com mais facilidade. Klein assentiu levemente e olhou para o vitral que tinha rostos distorcidos. Eu também não esperava que Zaratu cooperasse com você. Ele não tem medo de se tornar alimento para Amon? Quando Klein estabeleceu a utopia, ele considerou o ataque de Amon e a destruição de Zaratu. No entanto, nunca esperou que eles trabalhassem juntos de uma determinada maneira. Do seu ponto de vista, as chances de Zaratu ficar completamente do lado da árvore mãe do desejo eram maiores do que isso, a menos que Adam tivesse, sem saber, organizado tal desenvolvimento para ele. Os olhos límpidos de Adam mostraram simpatia. Para ele, você se tornar um imemorial significa que ele definitivamente perecerá. No entanto, se Amon se tornar um, contanto que ele expresse sua lealdade, ainda poderá reter seu nível e status atuais. Um Lorde dos Mistérios ainda requer um atendente de mistérios. Portanto, ele escolheu cooperar comigo. Durante este processo, se ele puder aproveitar a oportunidade e transformá-lo em uma marionete antes de mim,
usando você para entrar no castelo de Sefira e se tornar o dono da Sefira, então ele tem o direito de exigir uma oportunidade para enfrentar Antígonos na Casa da Noite Eterna e ter um confronto final com Amon. Caso contrário, ele admitirá completamente a derrota e jurará lealdade a Amon. Neste ponto, ele foi muito decisivo. Não parece ser seu estilo explicar tanto, Klein respondeu casualmente antes de franzir a testa. Você não precisa de todas as características de Beyonder da sequência 1 do caminho correspondente para se tornar um imemorial. Ele deduziu isso da relação entre o antigo Deus do Sol e os 8 reis dos anjos. No entanto, acreditava que era preciso primeiro se tornar um imemorial ou quase um antes de dividir as características. Adam respondeu gentilmente: para caminhos vizinhos, tudo o que é necessário é uma singularidade e uma característica de Beyonder de sequência 1. É fácil perder o controle se alguém se esforçar demais. Portanto, depois que Zaratul jurar lealdade a Amon, ele ainda tem a chance de se tornar um rei dos anjos. E ele não é capaz de jurar lealdade a você porque ele não pode separar um avatar da sequência 2 como aqueles do caminho do saqueador e, em seguida, roubar o corpo espiritual, a consciência e a psique de seu corpo principal, transformando o avatar no corpo principal. Essa era a diferença qualitativa entre uma marionete de vidente e um verme do tempo de um saqueador. O primeiro envolvia fios do corpo espiritual, enquanto o último dependia de si mesmo. Além disso, a razão pela qual um anjo saqueador pôde fazer isso foi porque sua sequência 2 era o cavalo de Troia do destino. Assim que Klein assentiu, ele de repente viu Adam virar seu corpo, revelando algo abaixo da cruz. Era uma laje de pedra cinza. Havia muitas marcas manchadas em sua superfície, fazendo com que parecesse bastante antiga. Isso era muito parecido com o primeiro Ardósia da blasfêmia, mas não tinha aquele sentimento anormalmente antigo. Também tinha palavras que pareciam a origem de todas as línguas. Elas foram escritas com nomes de sequências e fórmulas de poções. A segunda Ardósia da blasfêmia? Klein perguntou surpreso. Seu olhar analisou rapidamente a laje de pedra. Ele não leu os primeiros parágrafos, mas olhou as últimas linhas. Sua intuição lhe disse que havia uma informação muito importante ali. Não há necessidade de pressa. Amon tem que completar o ritual e se tornar uma sequência 0 antes de roubar seu destino. Caso contrário, ele não seria capaz de resistir à identidade de dono do castelo de Sefira. E antes disso, é melhor deixar você continuar no meu reino. Adam agiu como se estivesse consolando um arrependido. Mate-me, Klein murmurou interiormente. Neste momento, ele leu as últimas linhas. Deus Todo-Poderoso, Criador, Formador, Onipotente e Onisciente, Senhor do mundo astral. Mar do caos mais singularidade do visionário mais singularidade do sol mais singularidade do tirano mais singularidade da torre branca mais singularidade do enforcado mais característica de Beyonder do autor mais característica de Beyonder do anjo branco mais característica de Beyonder do deus do trovão mais característica de Beyonder do olho onisciente mais característica de Beyonder do anjo negro. Lorde dos mistérios, Rei do espaço-tempo, farol do destino, personificação do castelo de Sefira, dominador do mundo espiritual. Castelo de Sefira mais singularidade do louco mais singularidade do erro mais singularidade da porta mais característica de Beyonder do atendente dos mistérios mais característica de Beyonder do verme do tempo mais característica de Beyonder da chave das estrelas. Ao ver isso, Klein virou a cabeça para olhar para Adam e perguntou perplexo: por que você está me mostrando isso? Não seria mais seguro me hipnotizar e me colocar para dormir até que Amon se tornasse um deus? Os olhos de Adam estavam claros quando disse com uma expressão calorosa: para ser franco, se a outra parte não fosse Amon,
então eu estaria mais disposto a ajudá-lo a se tornar o dominador do mundo espiritual. Temos muitas coisas em comum. De certa forma, somos velhos amigos que já nos conhecemos. Com isso dito, ele sorriu e disse: nos encontramos novamente, mistério. Ponto.